Gravando. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Ronísia, Helenilson, Jéssica. Tranquilo, Luiz, sem problemas. Aproveitando, vocês podem ver que... Deixa eu só marcar aqui, ok. Que a gravação do nosso primeiro encontro já está disponível, tá? Lá para Então, é isso, consulta. 8h30. E essa aqui, acho que conforme o Google liberar para a gente já também coloca no nosso módulo, tá bom? A todo mundo que está chegando, muito boa noite. Hoje nosso encontro é sobre o resto da disciplina e nossa segunda avaliação. Quanto à nossa segunda avaliação, já está disponível para responder, tá? Inclusive, 4 alunos já fizeram, já tentaram fazer a avaliação. São 14 questões, mas nada muito complicado. A única coisa que a gente pede destaque é quando ela fecha. Lembra que eu falei na outro encontro? E eu não posso fazer nada depois do dia 1º, porque a disciplina encerra no módulo. Então, se até agora só tem 4 tentativas, vocês têm que se agilizar, porque por exemplo, na primeira avaliação, deixa eu ver quantas tentativas nós já tivemos, inclusive ainda está aberta, tá? Quem quiser fazer. Ó, tivemos 71. Então, falta pelo menos 70 tentativas na segunda avaliação. Eu não tenho ideia de quantos alunos estão fazendo o curso, né? Eu sei que tem 1.650 alunos matriculados no CREAD nesse curso, mas são de todos os períodos, né? Eu não sei quantos fazem esta disciplina. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre a aula 6, 7, 8, 9 e 10, que é o foco da nossa aula hoje. Mesmo processo, qualquer dúvida, só levantar a mão ou escrever no chat, que a gente vai esclarecendo. Nossa aula 6 foi sobre séries estatísticas, né? O que são séries, né? Que a gente chama de série estatística, toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie. Então, até mesmo por isso, ela pode ser uma série histórica, caracterizada pelo fator cronológico, uma série geográfica, localizada, elemento ou que varia é o fator geográfico, local, né? Uma série específica ou categórica, o que muda é o fato ou a espécie, ou você conjugar, né? Um ou mais variações na mesma tabela. E nós tivemos nosso exercício de aprendizagem sobre séries. Como é que a gente falou sobre séries? Vamos fazer aqui o questionário. Neste questionário, 63 alunos responderam. Vamos ver quais foram as questões que tiveram no questionário. Ele pediu aqui, encontra a alternativa correta que indica que tipo de série estatística foi utilizada na tabela abaixo. Vocês vão ver que foi uma série conjugada, porque tem local aqui e tem variável aqui, de homem e mulher. Então, geográfica e uma série categórica e geográfica. Categórica, homens e mulheres, geográfica, bairros. Quando tem 2 ou mais, cai nas séries conjugadas. E a outra questão dessa atividade, uma determinada empresa varejista está interessada em comparar o orçamento projetado e o real a cada ano, entre 90 e 95. Os dados encontrados estão na tabela abaixo. Orçamento, milhões de dólares, projetado e real. Escolha a alternativa que melhor indica o título adequado para essa tabela e B, qual tipo de série estatística está sendo utilizado. A resposta correta é opção B, aqui no meu caso, mas é A, o título mais adequado é orçamento projetado e real da nossa empresa nos anos de 90-95.
E é uma série conjugadas, porque tem data e variável, e tipo, né, específico. Então, 2 ou mais séries conjugadas. Fomos para a nossa aula 7. Na nossa aula 7, aprendemos sobre distribuição de frequências, né? E a distribuição de frequências é utilizada para racionalizar a apresentação da informação. Então, tem os tipos de distribuição, a gente tem o tipo absoluto, o relativo, o acumulado e o relativo acumulado. Fizemos um exercício aqui de distribuição de frequência pontual, onde a gente viu frequência, a relativa, a frequência acumulada e a relativa acumulada. Jogamos no gráfico e também aprendemos a distribuição de frequências em intervalos de classe, para você dividir vários em classes, né, que tem amplitudes. Aprendemos a fórmula de Sturges para fazer esse cálculo. Existem outras fórmulas para calcular a quantidade de classes. Então, a gente está usando Sturges, mas se vocês usarem outro também não tem importância, tá? Aí ele deu um rol bem grande de dados aqui e pediu para a gente calcular quantas classes deveria ser dividido. E no caso foi em 8 classes. Aí, tendo a quantidade de classe, define a quantidade, o intervalo de cada classe. E fomos para nossas atividades. Vamos ver quem já aprendeu nas atividades dessa aula? Na aula de distribuição de frequências, questionário. Tivemos 3 perguntas nesse módulo. Vamos lá. Quais foram? Boa noite, Anne. Em uma escola, uma pesquisa foi realizada para analisar a frequência dos alunos em relação ao tipo de música que mais gostam. Os resultados foram registrados na tabela abaixo. Pop, rock, hip hop, eletrônico e sertanejo. Escolha a alternativa que determina corretamente a frequência absoluta do número de alunos que escutam rock e o total de alunos entrevistados. Você vai ver que a frequência absoluta, 30, e o total de alunos, você vai fazer a soma, que vai dar 125. Então, resposta correta, 30 e 125. Na questão 2, em uma biblioteca foi realizado um levantamento sobre a preferência de gênero literário entre os alunos do ensino médio. A tabela abaixo mostra a distribuição da frequência absoluta dos alunos conforme o gênero literário preferido. Então, a gente tem gênero romance, número de alunos e frequência absoluta acumulada. Ficção 15, mistério 20 e a incógnita A, B e C. Então, pediu para calcular A, B e C. Como é frequência absoluta acumulada, tu vai pegar o último e somar o próximo. 40 mais 20 dá 60, 60 mais 30 dá 90, 90 mais 10 dá 100. Então, a resposta correta, 60, 90 e 100. Fácil. Uma empresa procurou estudar a ocorrência de acidentes com seus empregados e realizou um levantamento por um período de 36 meses. As informações apuradas estão na tabela a seguir. Número de empregados acidentados, número de meses. Pergunta: a porcentagem de meses em que houve menos de 5 empregados acidentados é 33%. Correto? Muito bem, essa foi a aula 7. Aí passamos para a aula 8. O que vimos na aula 8? Na aula 8, nós... Ok, não, tranquilo. Fomos para a média, média aritmética. O que é média? A média aritmética simples, né? Soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Um cálculo simples de média, né? Alguns exemplos. Fomos para a média aritmética ponderada, onde os valores têm
tem, vamos dizer, potência, né? Tem pesos. E para que a média não fique distorcida, você faz a correção multiplicando os fatores pelos seus pesos. Muito utilizado para calcular média de escola, né? Tá baixo? Vou chegar mais pertinho do microfone. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Aplicamos os nossos exemplos. Vimos o caso da média harmônica, né? Muito utilizado para cálculo de física, isso aqui. Velocidade, período, tempo, velocidade média. Inclusive, o exemplo foi de velocidade média. E fomos para nossas atividades de aprendizagem. O que as atividades nos pediram na aula 8? Vamos dar uma olhadinha. Ó, só 41 fizeram, hein? Pouca gente fez. Se fizer as questões, vai bem na prova, pode confiar. Foram 3 questões. Ele pergunta: em uma escola de ensino médio, as notas dos alunos Pedro no primeiro bimestre, nas matérias matemática, português, inglês, física, química e biologia, foram, respectivamente, 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,5. Determine a nota média do aluno no primeiro bimestre. Calculou a média, 7,95. Uma questão simples de média aritmética. Em uma livraria de seminovos, foram adquiridos 6 livros a R$ 25 cada, 4 livros a R$ 15 e 2 livros a R$ 40. O preço médio por livro foi, aqui é uma questão de média ponderada, né? Multiplicou aqui 6 por 25, 4 por 15 e 20 e 2 por 40 e depois sai dividindo tudo por 12, que foi a quantidade de livros. E vai dar o resultado de 24,16. E a última, sabe-se que a média aritmética de 5 números inteiros distintos, estritamente positivos, é 16. O maior valor que um desses inteiros pode assumir é 70. Então, essas foram as questões da aula. Gente, só corrigir aqui o microfone, um minutinho. Acho que vai resolver, vamos ver. Então, essas foram atividades da aula 8. Vamos à aula 9. Moda e mediana. A gente viu as figuras da moda e da mediana. Moda, o elemento que mais aparece no seu rol. E mediana, o valor dos elementos que estão no meio da frequência do seu rol. Fomos para nossas atividades. Aqui também tenham sido 3, ó, só 33 pessoas responderam. Então, primeira, uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, até aqui, o dia do mês e a temperatura. Então, ele pergunta os valores da média, mediana e moda. Então, a média é 17, a mediana é 18 e a moda é 13,5. Na outra questão,
Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consiste em um desafio de conhecimento. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva, e as pontuações da equipe seriam dadas pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe ômega, com 7,8 pontos, seguido pela equipe delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe gama foram 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e 0. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe não tinha mudado nada. Permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo aluno. Porque se trocar esse 0 por 10, você vai ver, boa noite, Cris, que não vai mudar a nota, porque a nota foi calculada pela mediana, que é o valor médio do rol. Certo? E a última questão desse módulo. Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5. 6 números de uma lista de 9 números inteiros. O maior valor possível para a mediana dos 9 números da lista é 8. Porque você pode colocar qualquer número a mais. Tu vai calcular a mediana, que vai ser o valor do meio do rol. Você pode colocar 1 milhão, que vai ser 8, porque eles vão ficar na extremidade, mas a mediana vai continuar ali no meio, certo? Então, essas foram as 3 questões da aula 9. Fomos para a aula 10, que é a nossa última aula. Que vimos na aula 10? Medidas de dispersão. O que são medidas de dispersão? É o conteúdo. Inclusive, esse conteúdo eu vi bem, a gente fez bem por cima, porque aqui as contas começam a apertar um pouco. Como é introdução à estatística, eu só pincelei as medidas de dispersão para que depois, caso vocês tenham a necessidade, vocês podem procurar mais conhecimento. Infelizmente, nossa disciplina é só 30 horas, né? Senão, geralmente, quando você chega num curso de estatística no meio, você está começando realmente a aprender medidas de dispersão, para depois entrar em controle estatístico e afim. Então, a medida de dispersão mede a variabilidade dos dados. Né? Quanto eles variam? Porque a média, até o exemplo que ele deu, né, dos dois, deixa eu aumentar um pouquinho esse gráfico. Eles dão a mesma média. Professor, esse material, vão pensar. Vão sim. Sem problema, Luiz, está todo disponível. Tudo que a gente produziu e todos os links vão estar disponíveis. Acho que depois, inclusive, se vocês entrarem lá em disciplinas encerradas, vai estar lá disponível para consulta. Depois que o curso acabar. Então, esses dois dados produzem de nada, Luiz. Produzem a mesma média. Mas olha como são variantes. Então, as medidas de variância servem para dar esse enfoque nos dados. Então, a primeira é a amplitude total, que é o maior número, menor número. Você vê quantos dados variam no seu rol. O segundo é a variância, né? Que é você calcula os desvios, os quadrados dos desvios das médias e divide pelo elemento. Elemento 1, quanto variou da média ao quadrado? Mais elemento 2, quanto variou da média ao quadrado? E depois divide pela quantidade. Você vai ter a variância e com a variância você consegue calcular o desvio padrão, que é a principal medida de variância, que é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão fala que os elementos de um rol variam aproximadamente aquele número. Aí nós entramos nos nossos exercícios de aprendizagem da última disciplina. Foram 3 questões também. Pergunta: um professor fez uma pesquisa de dados em uma turma do ensino médio,
composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados: 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18. Qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Aqui, se não prestar atenção, erra. Por quê? Você acha que esse é o menor número? Não, o menor número é o 14. Então, 14, 18 menos 14, 4. A variância é 4. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão da produção de uma safra dos talhões de sua propriedade é de meia saca por hectare. A variância das produções dos talhões expressas em sacas por hectare é: se desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Resposta correta. E nossa última questão. No conjunto a seguir, temos o peso de 8 pessoas: 50, 75, 88, 62, 70, 80, 55 e 44. O desvio padrão desses pesos é igual a aproximadamente 13,6. Tu calcula a média, depois calcula a variância, raiz quadrada da variância, seu desvio padrão. Resposta correta, 13,6. E esse foi a última questão do nosso curso. E com isso a gente termina nossa disciplina. Então, nossa segunda avaliação, mais uma vez, já está disponível. 5 tentativas, tem muita gente que não fez ainda. Lembrando que ela fecha dia 1º de agosto, às 11h59, porque é o prazo que a coordenação nos deu para terminar essa disciplina. Então, inclusive, abri ela um dia antes para vocês. Por exemplo, quero fazer. Ricardo, quero fazer ela hoje. Pode fazer. Aí amanhã vocês têm até meia-noite para fazer. Não, Anne, está aberta ainda. Se quiser fazer também a primeira, pode fazer. É conforme eu disse, eu posso deixar tudo aberto. Eu só tenho uma data fatal para fechar, que é dia 1º de agosto até o último minuto. Tá bom? Isso, até amanhã às 23h59. Meus queridos, a minha disciplina é isso. Vou pedir mais uma vez desculpa pelo jeito abarroado que acabou acontecendo. Eu tive uma série de problemas aqui em casa, né, com a saúde da minha mãe. Até aqui de Solange, até amanhã às 11h, até o último minuto de amanhã. Tem exame final. O exame final abre dia 2. Então, vocês têm até amanhã para terminar. Quem não conseguir, exame final dia 2, que eu só posso ser um dia depois. Vocês têm mais alguma dúvida? Sim, Luiz, entendam essa introdução como uma introdução mesmo. Estatística é muito legal, é muito bacana. Tá? E é um mundo assim que se você for começar a estudar mesmo, é maravilhoso. Para o marketing, então, é muito importante. Se não há mais dúvidas, eu vou interromper a gravação. Desejar a todos sucesso. Quero que todos, de nada, quero que todos terminem esse curso com afinco, ele é muito bom. Que bom, que bom. Gente, assim, os cursos à distância, muita gente tem preconceito. Ah, é ruim. Cara, mas é assim, principalmente para quem está longe, para quem não tem tempo, é uma solução. É uma solução muito boa. Então é isso. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau!